Paz é uma campanha para fortalecer a Lei Maria da Penha, combater e alertar toda a sociedade para a violência contra a mulher, crimes de abuso sexual, estupro e feminicídio que, infelizmente, tem números alarmantes e crescentes em todo o Brasil. Por isso, o primeiro sinal de qualquer tipo de violência doméstica é importante para denunciar e procurar ajuda. E para reforçar a campanha de conscientização para o enfrentamento da violência contra a mulher, veja a reportagem de Lucas Moura. Põe na cena. Os relatos são fortes. Esta senhora foi vítima de uma tentativa de feminicídio há 14 anos. As marcas dos ferimentos a facão estão pelo corpo. Foram 80 pontos nos braços e mais de 200 na cabeça. Também perdeu a visão de um dos olhos. As sequelas físicas são graves, mas nada se compara ao dano psicológico. Quando eu engravidei da minha filha, eu apanhava muito. Foi uma gravidez muito turbulenta. E aí ele sempre me agredia. Sempre, toda vez que ele bebia, ele sempre dizia que me matava. E aí eu continuava porque estava grávida, já tinha foi a minha primeira filha, mas aí ele sempre dizia que mudava e nunca mudava. Aí passava um tempo bom, depois voltava tudo de novo. Passava um tempo bom, depois voltava tudo de novo. E aí foi passando o tempo e cada vez mais ele bebia, cada vez mais ele me humilhava, me ameaçava e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Eu mesmo nunca imaginei que ia acontecer isso comigo, porque ele me machucava agora, me batia. Com 10 minutos ele estava chorando, dizendo que não fazia mais isso, que me amava. E até que chegou o ponto dele chegar a querer me matar. Ela é mãe de 3 filhos. 2 são do ex-companheiro que tentou matá-la. Tudo aconteceu em frente a uma filha do casal. Tratava-se de um relacionamento de 22 anos. Ele já havia dado sinais de violência, mas ela se mantinha casada, preocupada com a família. Minha filha, a mais velha, sempre trabalhou e ajudava. E aí, ela sempre queria que eu me separasse. Ela sempre dizia, mãe, deixa que a gente vai viver. Só que eu achava muito difícil para criar um filho. Naquela época, 14 anos atrás, 13 anos atrás, eu acho que hoje era bem mais fácil. Só que a vida que eu levo hoje é bem muito melhor do que quando eu vivia antes. A gente, assim, acha que não trabalha, entendeu? Que não vai conseguir, que os filhos vai passar fome, vai passar necessidade. E eu acho que uma mãe pelos filhos faz tudo. E eu acho que eu vivi muito tempo por meus filhos. E eu acho que eu estou viva hoje também por meus filhos, que Deus me abençoou, porque Ele me deixou por morta. Foi assim, um milagre de Deus, eu morri e sobrevivi. Apesar de toda a dor, trata-se de um caso em que não houve justiça. Depois de anos foragido, o suspeito foi preso, mas apenas por 7 meses. Hoje ela teme que ele queira terminar o que começou. Ele tem um atestado de doido, porque na época ele teve um acidente. Eu mesmo que consegui esse atestado de doido para ele, ele ficou foragido quase 2 anos, 3 anos. Depois ele voltou para a cidade, ficou normal. E aí ele foi preso, aí depois teve várias audiências, eu fui prestei bail, teve várias audiências e na pandemia ele foi preso. No início da pandemia, mas ele só ficou 7 meses preso e foi solto. E ele vive lá na cidade normal, como se nada tivesse acontecido. Ele passa, todos os lugares que eu tô, ele passa. Isso é ruim pra senhora? Pra mim é muito ruim. Às vezes eu nem enxergo ele. Quem enxerga é sempre quem tá do meu lado. Minha filha faz, ele passou por ali, as vizinhas, porque eu acho que eu não consigo, porque ver ele, entendeu? Sempre alguém tá vendo. Eu não acredito nessa Lei Maria da Penha, porque se fosse pela Lei Maria da Penha eu já estava morta, porque ele só vive na cidade, passando todos os lugares que eu moro, ele passa. Eu trabalhava, ele passava direto, todos os lugares ele passava. Me incomodava muito e me incomoda. Esta advogada especialista em direitos da mulher explica que não são poucos os casos em que de fato a justiça não acontece, o que se deve ao machismo estrutural. Quando eu falo machista, eu não estou falando do homem, eu estou falando da estrutura que tem homens e mulheres dentro dessa cultura machista. Infelizmente, ainda existem os operadores do direito, ou seja, autoridades policiais, Ministério Público, advogados, defensores públicos, juízes, que não conseguem aplicar a lei da forma como ela está escrita. A Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores do mundo, porém ela está muito ainda na teoria,
na prática falta uma aplicação ou uma interpretação mais protetiva para a mulher. O trabalho para se chegar a um modelo que realmente funcione ainda é árduo. Os traumas que se estabelecem para uma mulher vítima de violência se prolongam por toda a vida. Essa mulher, ela vai ter problemas desde autoestima a transtornos de ansiedade, transtornos do pânico, depressão. A mulher, ela como eu posso dizer que a maioria dos casos é de cônjuge e de homem para mulher, um controle excessivo inicia como disfarçado de cuidado. E logo mais começam as questões, você não vai usar roupa tal, as agressões começam de forma psicológica, diminuindo a mulher, tirando o pouco da vaidade que ela tem, e aí até chegar à agressão física. E o mais adequado para quem passou por algo assim é procurar ajuda. É muito difícil a mulher ir logo para o psicólogo. É muito raro. Geralmente alguém da família percebe essa situação de abuso, seja físico, seja psicológico, e sinaliza a vítima. A vítima demora bastante, ela só vai, em último caso, normalmente quando já foi agredida. Então, a gente recomenda que a denúncia seja feita, que ela vá nos centros especializados, vá na delegacia, peça ajuda à família, para poder sair dessa situação. E aí, no processo de psicoterapia, ela vai entender que existe sim luz no fim do túnel, que denunciar é necessário. A vítima, ela fica pensando, meu Deus, é o pai dos meus filhos, eu não quero isso, mas veja, às vezes se você não denunciar, você está colocando a sua vida e a do seu filho em risco. O maior método de prevenção continua sendo a denúncia, que deve ser feita sem hesitar. É muito importante saber que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, porque são crimes que são cometidos, né, na esfera doméstica e familiar. Então, o número de denúncia é o 180, tanto para quem está sofrendo essa violência, como também para quem, por acaso, testemunhar ou ouvir. É importante que a polícia seja chamada para esses atendimentos. É o principal canal, e as mulheres em situação da violência, elas podem se dirigir ou à delegacia de polícia dos seus municípios ou às delegacias especializadas da mulher, quando eles existirem. Se você é mulher, se você sofre esses abusos psicológicos, abusos físicos, denuncie. Busque ajuda de um familiar, ligue 180, ligue 181, vá na delegacia de grupos vulneráveis, você tem que pedir ajuda, porque se você calar, você pode ser a próxima vítima. A vítima que conhecemos no início da reportagem entendeu do jeito mais difícil que deveria ter saído da relação, já no primeiro sinal. Eu digo a todas as mulheres, quando tiver um relacionamento abusivo, que saia o mais rápido possível, porque tudo Deus sempre dá um meio da pessoa sobreviver até chegar ao ponto. Eu tô aqui para contar a história, mas tem muitas que não tá aí, que não tá para contar. Achei muito pertinente a fala de uma das entrevistadas sobre falar que o machismo não é só sobre homens. É sobre homens, mulheres, porque é sobre uma estrutura que, de alguma forma, diz que as mulheres são mais frágeis e, portanto, merecem apanhar e, portanto, a gente consegue perceber que só aumenta os números. Eu mostro aqui todos os dias para vocês que esse tipo de pensamento é o que a gente tem que combater, não só as mulheres, mas os homens também.